A paz do Senhor Jesus, bem-vindo à aula 9. Lembrando que esse estudo bíblico fala sobre o plano da salvação de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ou seja, na verdade é um estudo da Bíblia em 12 lições. Futuramente estarei fazendo também o curso sobre Apocalipse. É inteiramente gratuito para você, porque o meu desejo é que você conheça a palavra de Deus, porque Jesus fala que parábola das 4 sementes, que aquele que ouviu e entendeu a palavra, ele deu o fruto 1%. Então meu desejo é que você dê fruto. E eu convido a você para assistir essa aula até o final. Se você não conseguir assistir toda ela, porque hoje a aula promete ser extensa, eu sugiro que você assista em pedaços. Deixa, coloque em salvar aí embaixo no YouTube, e você vai conseguir assistir mais tarde, outro dia, no teu tempo livre. Mas não deixe de assistir a aula toda, porque essa aula é uma aula muito importante para o seu conhecimento a respeito do que estamos vivendo hoje e o que vai acontecer. Essa aula é uma aula um pouco escatológica, então eu convido você a participar. E você que ainda não assistiu nenhuma aula, convido você a ir lá depois para a aula 1, eu faço uma maratona aí de estudo. E se você quiser receber um certificado, manda um e-mail para mim, tá aí também embaixo aí do vídeo meu e-mail. Se você precisar de ajuda, precisar de uma orientação pastoral, o que você desejar falar comigo, pode mandar e-mail que eu mesmo respondo. Não é uma equipe, é eu pessoal, te responderei. Que Deus assim te abençoe. Vamos começar então nessa aula. Bom, essa aula nós vamos falar sobre a estátua de Daniel. Vamos falar também sobre os 4 animais que Daniel viu e as 70 semanas de ano, além também da parte histórica, até chegar em Jesus. Lembrando você, um detalhe, a estátua de Daniel, ela descreve quais impérios apareceriam durante o tempo, sendo que os 4 animais descrevem o modo como eles viriam, e as 70 semanas de ano mostra quando eles viriam. Então nós temos quem, como e quando, nas 3 visões de Daniel, sendo que a estátua de Daniel na verdade foi um sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho e ele esqueceu o sonho, mas ficou perturbado com aquele sonho e pediu que os sábios pudessem interpretar um sonho que ele nem mesmo lembrava. E só o Deus de Daniel conseguiu entregar para Daniel o sonho e a interpretação. E nós vamos ver isso agora. Bom, vejamos aqui esse slide aqui. Você percebe uma cabeça de ouro, peitoral de prata, o seu ventre e suas coxas de cobre, as pernas de ferro e os seus pés parte ferro misturado com barro. E depois vem uma pedra que destrói toda a estátua. Bom, então vamos entender isso aqui, ó. A estátua de ouro, a cabeça de ouro representa o Império Babilônico. Nós vamos ver isso aí detalhadamente. Braço e peito de prata representam o Império Médio Persa. Por isso são 2 braços, né? O ventre e coxa de bronze representa o Império Grego. E depois o Império Romano nas pernas de ferro. E barro misturado com ferro é Roma misturado entre as nações. Nós vamos ver isso aí. Então vamos prosseguir aí. Vamos ver aqui a passagem de Daniel. A estátua de Nabucodonosor está no livro de Daniel, no capítulo de número 2. Vamos lá no versículo 32 até 39, diz assim, ó. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés e parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, que feriu a estátua,
se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho, também a sua interpretação, diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, a quem o Deus do céu tem dado o reino, poder, a força e a glória. E onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo, e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. Próximo slide. E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, e em parte de barro de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste, que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então vamos no próximo slide. Bom, explicações, né? A estátua, né? Vamos recapitular. A estátua se refere aos reinos que viriam desde a época de Daniel. Cabeça de ouro é onde Daniel estava, o reino babilônico. Era muito majestoso, digno de uma realeza. Por isso, o ouro. Os peitorais de prata simbolizavam o Império Medo-Persa, que não era tão rico como a Babilônia. Por isso, prata, né? Medo-Persa. 2 braços, né? Medo-Persa. O ventre e as coxas de bronze simbolizavam o Império Grego, as pernas de ferro, o Império Romano, que era forte como o ferro e esmiuça tudo por onde passa. Os pés de barro misturado com ferro significa a fraqueza do Império Romano, simbolizado pelo barro, mas que não deixaria de existir, já que tinha o ferro. A pedra que esmiuça tudo significa a volta do Messias para reinar sobre toda a terra. E encontramos aqui um paralelo no livro de Apocalipse. Nós vamos encontrar muitos paralelos no livro de Daniel com o livro de Apocalipse, a revelação. Tá aqui, ó. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e outro ainda não é vindo. E quando vier, deve permanecer pouco tempo. A besta que era e já não é, também o 8º rei é dos 7 e vai-se para a perdição. Ou seja, quando Jesus voltar e quebrar a estátua toda, né? A pedra que vem do céu, vai lançar o anticristo para a perdição. Então, recapitulando aí a imagem, aí, a estátua de Daniel, do sonho de Nabucodonosor. Ouro, Império Babilônico. Prata, Médio Persa. Bronze, Império Grego. Ferro, Império Romano. Barro e ferro é o que estamos vivendo hoje. Por que estamos vivendo hoje? Para responder essa pergunta, vamos para o próximo slide. E vamos aprender também sobre a visão dos 4 animais, porque os 4 animais nada mais é do que a mesma coisa que Nabucodonosor viu. Porém, como eu disse, a estátua é quem viria, e os animais é como viria. Você percebe aí, tem um leão com 2 asas, tem um urso com 3 costelas, que tem um significado essas 3 costelas. A Grécia representada pelo leopardo com 4 cabeças. E lembra que essas 4 cabeças também têm um significado que aconteceu ao pé da letra. E Roma, que é esse animal terrível aí, parece até com um dragão, né? E nós sabemos que a antiga serpente é o dragão, né? Então você vê que como o apóstolo João falou, em 1 João 2, 18 até 29 ali, você lê em casa aí, 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristos, por onde conhecemos que já é
a última hora? Bom, na época de João já tinha ali o Império Romano, então o anticristo vem do Império Romano, e já então considerou ali a última hora. Por que a última hora? Nós estamos, na época de João, ainda estava vivendo o período do ferro, mas agora nós estamos já vivendo os pés de ferro misturado com barro. Mas vamos ver isso aí direitinho. Bom, vamos para o próximo slide. Bom, em Daniel 7, 17 em diante, estes grandes animais, que são quatro reis, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão reino e possuirão para todo sempre e de eternidade em eternidade. Então, no final de tudo, virá o reino milenal de Cristo, onde será dado esse reino para os santos do Altíssimo. E você percebe nesses versículos aí muita coisa a ver com Apocalipse. Vamos prosseguir, versículo 19. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal. É o que mais chamou a atenção de Daniel, por isso que eu coloquei, vou falar especificamente do quarto, que é o qual nós estamos vivendo, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, lembra de Roma, né, ferro, as unhas de bronze, lembra do bronze aí, que é a Grécia, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, e diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos, e uma boca que falava grandes coisas, e cujo parecer era mais robusto do que o dos seus companheiros. Eu olhava e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevaleceu contra eles. Aqui está falando sobre a guerra que o anticristo vai fazer contra a igreja que vai ficar na terra depois do arrebatamento, da grande tribulação. Até que veio, e quando eu falar de Apocalipse, eu tenho como provar isso em versículo bíblico, né? Mas deixa para quando chegarmos em Apocalipse. Então, por isso, eu peço a você que se inscreva no canal, aperte o sininho, que quando terminar esses estudos em 12 lições, nós vamos partir para Apocalipse, porque Deus tem desvendado muitas coisas nesse dia a respeito de Apocalipse. Bom, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Ou seja, eu creio que vai haver uma mudança no calendário, para evitar de falar antes de Cristo, depois de Cristo, vamos fazer um calendário que agrade a todas as nações, né? Vamos lá. E a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, né? Um tempo, 1 ano e tempos, 2, mais 2 e metade de um tempo, meio. Isso se refere à última semana, né? Nós vamos ver depois as 70 semanas de ano. A última semana vai ser dividida em 2 pedaços, 3 anos e meio mais 3 anos e meio. A gente vai ver mais adiante. Mas o juízo será estabelecido e eles tirarão o seu domínio para o destruir, para o desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Ou seja, aqueles que vão morrer por amor a Cristo durante a grande tribulação. Quando Jesus voltar, vai ressuscitar. Isso aí nós vamos ver lá em escatologia. E eu tenho como provar isso em versículos também. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão, e lhe obedecerão. É o reino milenal do Messias Jesus, que nós vamos aprender na aula 12, né, sobre o milênio. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei o assunto no meu coração. Vamos para o próximo slide aí. Então, o primeiro animal, recapitulando aí, era o leão com asas de águia. A Babilônia viria com rapidez, asas, rapidez, dominando o mundo. Então, quando você vinha na Bíblia falando asas,
no sentido simbólico, significa rapidez. O segundo animal era o urso com 3 costelas entre os dentes. Este é o reino dos Medo-Persas. Mas para que você você que ainda não teve esse entendimento, a Pérsia é o Irã. Os persas são os iranianos, são descendentes dos persas. Hoje, né? Mas, prosseguindo, assim como o urso é um animal destruidor que amassa tudo que está debaixo de seus pés, assim também o Império Medo-Persa destruía a todos que quisessem lhe opor. Bom, o rei do Medo-Persa queria impor a autoridade pela força, não era igual os caldeus, né, que era simbolizado pelo leão. As 3 costelas que estavam na boca do urso simbolizavam as 3 primeiras nações que foram conquistadas por eles. Quais são? Babilônia, Egito e Lídia. No capítulo 8, o Império Medo-Persa também foi simbolizado pelo carneiro com 2 pontas, 2 chifres, porque sendo uma mais alta do que a outra. Quando a Bíblia fala de chifre, está falando de poderio. Portanto, o chifre mais alto representava os persas, que tinham um poder maior que os medos. Bom, o terceiro animal era um leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Interessante, o Império Grego, né, foi repartido depois da morte dele, de Alexandre, né, quem dominou o mundo todo naquela época, que é chamado o Grande, né, Alexandre o Grande, né. Ele foi constituído em 2, Reino do Norte e Reino do Sul, né, que o capítulo 11 de Daniel bem se refere. Diz assim: então o rei do sul se exasperará e sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte. Este, o rei do norte, porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na mão daquele. E a multidão será levada, e o coração dele se exaltará. Mas, ainda que derrubará miríades, não prevalecerá, porque o rei do norte tomará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempos, isto é, de anos, avançará com grande exército e abundantes provisões. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. A gente vai ver que é os Ptolomeus, né? O rei do sul e o rei do norte são os Seleucidas. E os violentos dentro do teu povo se levantarão para cumprir a visão, que são os macabeus, que nós vamos ver mais tarde. Mas eles cairão. Esse finalzinho se refere aos próprios israelitas que se levantaram para lutar pela liberdade, querendo apressar o tempo do fim. Pois eles tinham conhecimento do livro de Daniel e julgaram que eles iriam restabelecer a justiça, mas nós sabemos que isso somente cabe a Jesus, Yeshua HaMashiach, no tocante à justiça divina, e caberá, quando ele voltar, em restabelecer o reino de Israel, que será mundial, no milênio, né? E como disse a profecia, eles caíram e não conseguiram a liberdade, e Roma tomou o poder. Então aí mostra a história, né? A Bíblia conta a história antes dela acontecer. Próximo slide, ó, o quarto animal, é o animal que mais Daniel teve curiosidade. Era terrível e espantoso. Tinha dentes de ferro, unhas de metal, devorava, fazia em pedaços e pisava o que sobrava. Tinha 10 pontos na cabeça e uma subia e 3 caíram, semelhante a Apocalipse, né? 10 pontos, né? 10 reis, uma subia, uma pequena subia, né? dos 10 ali, parece que o menor ali subia e fazia 3 cair por causa disso. Este animal corresponde à quarta visão da estátua, se refere ao Império Romano, né? O Império Romano foi o mais cruel de todos. E, para se entender, ó, somente nas batalhas de Júlio César conquistaram 300 povos. Mataram aproximadamente 1 milhão de pessoas. Para aquela época o número era grande, né? Escravizaram de tal maneira que a população de escravos em Roma chegava a contar 2 vezes mais a do cidadão livre, ou seja, tinha para cada um romano tinha 2 escravos. Ainda os romanos construíram o Coliseu, que foi destinado ao que eles chamavam de espetáculo, onde os gladiadores se matavam uns aos outros, pois eram homens condenados. E quando não eram uns contra os outros, eram os animais que devoravam a carne humana. O Império Romano foi um império mundial, que dominou os continentes da Europa, Ásia, África, e teve seu marco como Império Mundial no ano de 168 a.C.,
O Império Romano foi o império mais cruel da Terra e foi o império que sacrificou nosso Senhor Jesus na cruz do Calvário. E a cruz era instrumento de tortura e morte, né, que o Império Romano usava para punir os criminosos. Por isso a Bíblia fala, ele foi contado com os criminosos, né? E vamos prosseguir aí, na próxima slide. Bom, enxergamos o Império Romano nos 4 cantos da Terra. Por quê? Vamos lá, 1453, Cristóvão Colombo, né, que é da Espanha, descobre a América. 1500, a vez de Pedro Álvares Cabral, que é de Portugal. Em 1534, a França coloniza o Canadá e em 1607, a Inglaterra coloniza os Estados Unidos da América. Todos eles são o quê? Europeus, provenientes da onde? Do antigo Império Romano. Então, o Império Romano, ele mesmo sendo desfeito, ele está em toda a Terra, né? Principalmente no Ocidente. Está em toda a Terra, na parte ocidental da Terra. E o país do Vaticano, né? O Vaticano é um país, é pequenininho, né? Nada mais é ali onde está a sede da Igreja Católica Romana. O país do Vaticano é situado dentro de Roma. Ele tem sido agente diplomático, né, entre as nações na tentativa de promover a paz mundial. Bom, assim como o quarto animal tinha fisionomia misturada, representa a mistura das nações, né, como o reino mundial. Eu falei que está tudo misturado. Por exemplo, dente de ferro e de metal. Em Apocalipse fala semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como a de leão. Por isso, quando Jesus vier, vai destruir toda aquela estátua, ou seja, vai destruir todos os reinos que existem, né, representado aí entre as nações. O leão representa a Babilônia, que está ali no Iraque. O urso representa a Pérsia, que está ali no Irã. O leopardo representa a Grécia. Dente de ferro representa Roma. Dragão representa o Satanás mesmo, que é a antiga serpente, que dará poder à besta. E vai ver isso aí em escatologia. Mas só para você entender como é que funciona, né, os reinos mundiais. Nós temos hoje um reino mundial? Pode-se dizer que sim, temos um reino mundial, mas misturado, através de acordo, né, que são os pés misturados com barro. Através de acordo, nós temos um reino mundial, cada um por si, mas todos um respeitando o outro, né, pelo menos de maneira política, e como deveria ser, né? Vamos aí para o próximo slide aí. E tá vendo aí a estátua e os animais. Recapitulando aí: Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E para você ver como é que funciona esse negócio de reino mundial, né, eu trouxe aí, ó, Daniel capítulo 10, quando Daniel orou, né, diz aí, ó: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do rei da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com o rei da Pérsia. Então, quando Gabriel veio trazer a mensagem, Miguel teve que segurar o príncipe do reino da Pérsia, ou seja, uma potestade maligna, que não queria deixar a mensagem chegar. Mas Miguel, ele resistiu o príncipe do reino da Pérsia, né, porque o próximo reino depois da Babilônia seria quem? A Pérsia. Você vê que já tinha ali a potestade preparada para tomar a posição ali. E mais adiante aí no versículo 20, quando ele retorna, ele fala assim, ó: agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Você percebe lá na estátua, depois da Pérsia vem a Grécia. Então ele luta com a Pérsia, depois vai lutar contra o príncipe do reino da Grécia, e está faltando só lutar contra o dragão, que está lá em Apocalipse 12, 7 a 9, né? E houve grande batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele.
Então nós percebemos aí, né, que Miguel luta contra o príncipe do reino da Pérsia, que é uma potestade maligna. Depois volta e vai ter que ajudar Gabriel, porque vai lutar contra o príncipe do reino da Grécia. E depois da Grécia vem quem? Vem dos 4 animais, vem o dragão. O dragão, sabendo que é a antiga serpente, Satanás. Nós vimos lá em Apocalipse que isso ainda vai acontecer. Então falta agora Gabriel lutar contra o dragão e seus anjos. Vai ser uma grande batalha espiritual, que eu creio, né, no meu ponto de vista, na minha visão, né, muitos podem discordar, não, tudo bem, porque aí já é uma interpretação, né, mas assim, na minha interpretação, eu creio que quando Gabriel vir com seus anjos lutar, jogar Satanás aqui, sair dos ares e cair aqui na terra, eu creio que aí vai ser o momento do arrebatamento da igreja. Por quê? Porque a Bíblia fala que Satanás, sabendo que o tempo dele está acabando, ele vai vir com muita fúria sobre a terra, sobre os habitantes da terra. E nós sabemos que vai haver muita gente morrendo aí na terra, muitos enganos, muitas mentiras de Satanás, muita idolatria. Vai ser um tempo terrível na grande tribulação. Então nesse momento, né, eu quero compartilhar um sonho, né, espiritual que eu tive, né. Eu tenho tido muitos sonhos espirituais, depois eu vou até fazer um vídeo a respeito disso. Mas o sonho espiritual que me chama a atenção em relação a esses versículos, eu vi mais miríades e miríades de anjos enfileirados para a guerra. Na hora ali eu não entendia o porquê. Agora eu estou acabando de ler esse versículo aqui e acabou de vir na minha mente esse sonho que eu tive, né? E agora eu tô crendo que eu estou entendendo. Porque o que eu vi foi antes de 2020, antes do lockdown, né? Eu até achei que a questão da Covid foi aí uma guerra espiritual, uma batalha, que era isso que eu tinha visto, mas eu vi miríades e miríades de anjos enfileirados, né? Anjos não eram anjos comuns, eram anjos de guerra, né? Batalhões de guerra, miríades, uma quantidade muito grande, mas muito grande. E eu ouvi uma voz que dizia: eles estão apenas aguardando a ordem. Essa é a palavra que eu ouvi. Eles estão apenas aguardando a ordem. Então em breve, eu creio que no arrebatamento da igreja vai ser quando isso vai acontecer. Então os anjos já estão preparados. A volta de Jesus está iminente. É por isso que eu decidi, né, compartilhar esses versículos, esse estudo bíblico, para tentar fazer com que as pessoas possam entender a palavra de Deus. E em breve eu vou falar também sobre várias coisas do Apocalipse. Eu tenho tido algumas visões e revelações desde que eu me converti, né, ao longo dos anos. E eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, né? Então se inscreva no canal, aperte o sininho para quando acontecer isso você saber, né, e assistir. E são coisas assim importantes. Inclusive tem uma visão que eu até que escrevi um livro, né? Então tá aí debaixo aí do vídeo. Você pode ver aí o diretório com meus livros, né? Tudo gratuito. Você acessa ali no Google Drive e você abaixa ali o que você desejar aprender. Mas esse que eu estou falando é Testemunho do Apocalipse. É uma história, né, uma ficção que eu escrevi sobre um casal jovem, né, que acabou se perdendo e acabou perdendo o momento ali do arrebatamento, ficou na terra, né? É uma aventura, tem romance, aventura, né? É muito interessante, eu convido a você a ler. Bom, vamos prosseguir aqui, ó. Observe a sequência. A Babilônia já estava, né? Gabriel lutou primeiro contra o príncipe da Pérsia, que é o Irã atual, dominou a Babilônia, né?
Depois a Grécia dominou a Pérsia. Os governos mundiais recebem a influência das potestades malignas, né? Depois da Grécia vem Roma. Você percebe que os governos mundiais recebem a influência de potestade maligna. Depois da Grécia vem Roma, o último império. Nota o quê? Que ele ainda existe no ferro misturado com barro, entre os 10 dedos, ou seja, os 10 países mais ricos do mundo, né? Tá aí o ferro misturado com barro. O barro são os acordos, né, entre os homens, né? E isso a gente pode enxergar na ONU. Antes mesmo de Israel se formar nação, né, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a ONU serviu para unir os povos através de acordos. Nada mais é do que está escrito aí na palavra de Deus. E você vê que foi escrito até antes de Jesus nascer, né? Bom, recapitulando aí, mais um slide aí, ó. Percebe aí os 4 animais, a estátua, tem tudo a ver. Agora vamos falar de um assunto importante, é quando esse reino virá. E é falado nas 70 semanas de ano, então aí o próximo slide. Vamos aí para o próximo slide. Observe aí, aqui, ó, retorno dos judeus cativos, 539, 537, aí decreto de Artaxerxes no 7º ano, aí tem as 7 semanas de ano, o ano do jubileu e o primeiro ciclo sabático desde a restauração. Aí passa 434 anos, que são 62 semanas, o momento exato que Jesus entra em Jerusalém. Então vamos aí para o próximo slide para a gente entender, né? Daniel 9:24, 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Daniel 9:25, continuando o versículo aí, o Senhor decretou 70 semanas para restabelecer todas as coisas, e retornar à natureza incorruptível do homem. Agora, para entender essas 70 semanas, devemos considerar que cada dia como um ano. Então, 70 semanas são 70 vezes 7. Que uma semana são 7 anos. Então, 7 vezes 70, 490 anos. E toda vez que observarmos nessa profecia a palavra dia, devemos considerar ano, né? Sabe entender já a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido príncipe haverá 7 semanas. E 62 semanas. Com praças e tranqueiras se reedificará, mas em tempos angustiosos. Bom, então ponto de partida é o dia em que Jerusalém foi reconstruída. Tanto o templo, a cidade e os muros. Daí contamos 7 semanas e mais 62 semanas. 7 semanas equivale a 49 anos. Jerusalém foi reconstruída, mas com muito sacrifício e vários embargos, impedimentos, teve muita dificuldade aí naquela época. Nós podemos observar uma dessas dificuldades aí no livro de Êxodo e Neemias, né, o primeiro capítulo de Êxodo. Verificamos o decreto de Ciro para reedificar o templo, e nos outros observamos a dificuldade desse decreto ser concluída. Então, vê que o povo de Israel passou momentos difíceis aí para estabelecer ali para se restabelecer na terra de Israel. Então depois você lê aí o livro de Êxodo, né, para sua melhor compreensão. Prosseguindo aí no próximo slide. Depois desses 49 anos de luta, né, 7 semanas, vieram mais 62 semanas, que dá 434 anos, né, 62 vezes 7, 434. Então, quando veio Jesus, o Messias prometido, para restabelecer a paz e a justiça. Na João 14:27, deixa-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não vou lá dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, né? João 6:7-11 também, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim, da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ou seja, o inimigo, Satanás, já está julgado. E em breve ele vai ser lançado sobre a terra. E em breve ele vai ser também preso por 1000 anos. E depois disso lançado no lago de enxofre, né?
Daniel 9:26 diz: e depois de 62 semanas será cortado o ungido, ou seja, o ungido seria morto, e nada dele subsistirá. Como pode ele ser morto e mesmo assim nada vai subsistir ele? Porque a morte não vai vencer ele. Nós vamos ver que Jesus morre, mas no terceiro dia ele ressuscita. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Ou seja, no ano 70, o general Tito de Roma, ele destrói com o templo, destrói com o povo ali em Jerusalém, e ali acontece a última diáspora, onde o povo de Israel é espalhado aí nos 4 cantos da terra, aí, fugindo aí da opressão romana. Onde diz aí: o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação. Até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. É o que temos visto, né, ao longo dos anos. Sempre tem guerra, e se você olhar para Israel, é o foco aí da Bíblia, né? Eles estão em guerra e já passaram por muitas assolações. Na Idade Média, né, quiseram dizimar os judeus. Na grande Segunda Guerra Mundial também. E agora também temos vários povos aí que têm ódio dos judeus. Então você percebe aí esse desejo aí de assolar o povo de Israel até o fim. Mas Jesus está voltando e em breve isso vai ter fim. Bom, o ungido foi cortado, ou seja, morto, e nada lhe subsistiu, pois ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. Mas no ano 70, Jerusalém foi sitiada e totalmente destruída por Roma, cumprindo o castigo pela desobediência imposta em Deuteronômio 28, 50 a 53. Nós já falamos isso lá na outra aula. Se você não assistiu, né? Lê aí Deuteronômio 28, 50 a 53, depois volta aí nas aulas aí, começa na aula 1 aí, você vai aprender muita coisa aí que Deus tem trazido para nós aí. A guerra, porém, permanece até o fim, é por isso que ainda Israel luta hoje, né? Então as assolações, nós recapitulando aí, foi no ano 70 aconteceu, na Idade Média, aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde Hitler, né, que foi um tipo de anticristo, possuía como clubes 3 bestas que operam na terra, mar e ar. Os generais da Marinha, Exército e Aeronáutica, cada um pior do que o outro. Levou vários judeus à morte nos campos de concentração, fazendo com que Israel passasse por dores de parto, para então gerar a nação de Israel em 1948, onde foi estabelecido aí Israel em um só dia, conforme está lá no livro de Isaías, né? Quem diria que uma nação se fizesse em um só dia, mas depois que Israel esteve de parto, nasceu a nação de Israel. O Brasil votou, né? O desempate concedendo a favor do povo judeu. Lembrando aí que está lá em Isaías 66:8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Pode uma terra nascer de um só dia? Pode uma nação nascer de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Ou seja, Israel se formou nação depois aí da dor de parto aí que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E depois disso, nós estamos vendo pessoas querendo assolar Israel, mas agora a coisa está diferente, porque Deus concedeu a Israel o direito de se defender, de ter armas para se defender. Mas prosseguindo aí, as semanas de ano ao pé da letra. É o pé da letra. É meio complicado isso aqui, né? Eu falar, você não vai entender muito. Então, depois você baixa esse slide e leia. E leia com calma aí para você entender que é o pé da letra. O importante aí é você saber o seguinte: o calendário judeu é um calendário lunar, luno solar, né? Tem uns ajustes aí por causa do solar também. O nosso é solar. O calendário usado na profecia bíblica, tanto Daniel como Apocalipse, é o calendário lunar. Jerônimo, no ano 407, disse que o judeu usava a lua para fazer seu calendário, não o sol. Outro exemplo, Gênesis 7:11-8:4, revela que a neve começou no 17º dia do segundo mês, um período de 5 meses. Em 8.3, o comprimento dos 5 meses é dado em exatamente 150 dias. Né? 5 meses, 5 vezes 30, 150.
Isso implica que cada mês contém 30 dias, né? Daí 12 meses, 360 dias no ano lunar, como era de costume. E depois tem um ajuste aí. O calendário judeu tem, em alguns anos, Adar 1 e Adar 2, né? Que é o primeiro mês. O primeiro mês do calendário cívico começa com o mês de Adar. E tem, para acertar aí com o calendário solar, tem Adar 1 e Adar 2 de vez em quando. Bom, sabe, entende desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, 9:25a, o Daniel, né? Não fala o nome do rei. O rei Ciro fez o decreto para reconstruir o templo, não Jerusalém. O decreto de Tatenai, governando Judá, em Esdras 5:17, também foi só a confirmação de Ciro. Também a Tarxesh, no ano 457, Esdras 7:12-16, teve o decreto em favor do templo. Já o decreto para reconstruir Jerusalém foi dado a Neemias no ano 444, a.C. Está aí, Neemias 2:1-8, Esdras 4:7-23, que é igual a Daniel 9:25, né? Foi aí profetizado. Aí mais um outro decreto foi dado pelos persas em relação à construção de Jerusalém. Note o seguinte, né, que os persas, que é o Irã, ajudou Israel na reconstrução de Jerusalém. E naquela época Ezequiel 38, né, fala que os persas se levantariam contra Israel, que é o Irã, né? E hoje nós estamos vendo essa profecia de Ezequiel se cumprindo ao pé da letra, numa época que os persas eram até amigos. Então você percebe que a profecia, ela fala o que vai ser da história e não inventa, né? A profecia é uma coisa verídica da palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela é fiel. Vamos aí para o próximo slide. Então aí está o cálculo aí direitinho aqui, ó, dos anos. Aí faz aqui o cálculo aqui, 476 anos solares e tal. Aí você pode ler aí com calma aí, que eu não vou falar isso aqui, que vai ficar complicado demais pro vídeo, né? Mas o importante é o seguinte, onde eu grifei, dia 10 de Nissan, né? ou 30 de março, né? Somente dia 10 de Nissan, 30 de março, da semana da crucificação, quando Jesus foi crucificado, aconteceu a triunfal entrada de Jesus em Jerusalém. Ele passou ali pela Porta Dourada, como em Zacarias 9:9, Salmo 118:26, Mateus 21:9, Marcos 11:10, Lucas 19:38 e João 12:13. Bom, segundo Daniel, o Messias viria após a reconstrução de Jerusalém do templo e antes da destruição de Jerusalém do templo, que aconteceu no ano 70. Aí eu coloquei uma observação aí, tá grifado aí, que se Jesus não fosse Messias, então Israel não teria Messias, porque aconteceu ao pé da letra, no tempo exato. E eu fico assim admirado que eu acredito que tem judeu aí que lê e não entende, né? Conforme foi falado para Isaías, a gente tem olhos e não veem, ouvidos e não ouço, né? Porque não tem como Jesus não ser o Messias. E quando nós formos na aula que vem, na próxima aula nós vamos falar do período da graça, e eu vou tentar trazer aqui algumas profecias apontando para o Messias e seu cumprimento também, né? Além do motivo que Jesus veio aqui, o motivo da graça, como isso se aconteceu, o plano da salvação de Deus. Então não deixe de assistir o próximo slide, que também vai ser importante. Então você vê, tudo aconteceu ao pé da letra, no tempo exato. Depois da reconstrução de Jerusalém do templo, vem o Messias, que veio antes da destruição de Jerusalém do templo, tudo conforme a palavra de Deus ali estava falando para nós. E até hoje tem muitos judeus, claro, tem muitos que creem em Jesus como Messias, chama de Yeshua HaMashiach, né? Mas a maioria lá em Israel ainda crê que o Messias virá, e não simplesmente igual a nós, que voltará. Bom, então está aí o período, as 70 semanas de ano.
Vamos prosseguir com o fato histórico, estamos acabando. Vou ser mais rápido agora, porque já estourou o tempo. Faltando aí 7 slides apenas. Vou tentar dar uma resumida aí. Depois você pega o slide e dá uma leitura com calma. Então vamos para o período interbíblico e a preparação para a vinda do Messias, que isso é importante para a gente entender também, né? Bom, o período interbíblico corresponde ao período desde a volta do cativeiro até o nascimento de Jesus. Foram cerca de 400 anos em que Deus não falou mais pelos profetas até que João Batista iniciou seu ministério, né? Entretanto, a presença de Deus se mostrou viva na época dos Macabeus, quando o Senhor proporcionou vitórias milagrosas contra os Seleucidas. Então, vamos ver coisas importantes. O Império Grego foi importante para a vinda do Messias, porque trouxe a Septuaginta, né? O que é a Septuaginta? Foi a tradução, 70 anciãos separados uns dos outros, tiveram a incumbência de traduzir o Antigo Testamento para o grego. E depois ia ser comparado uma versão com a outra. Se tivesse alguma versão errada, né, quem fosse maldoso ali para mudar alguma coisa, né, sabe que seria punido, né? E eu, com certeza, com a morte, né? E então, quando foi comparado as 70 versões, todas estavam idênticas uma das outras, e então foi feito aí a versão do Antigo Testamento, a Septuaginta, uma versão muito boa, né, para estudo. E o idioma do grego também ajudou na época da divulgação da palavra de Deus, porque todos falavam grego, é igual o inglês hoje, né? Todo mundo fala inglês aí, mesmo quem não sabe inglês, sempre tem alguém no país que pode traduzir para a língua local, do inglês para a língua local. Bom, as 4 cabeças do Império Grego foram Ptolomeu, Seleuco, Cassandro e Lisímaco. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria, Cassandro com a Macedônia, Lisímaco com a Tárcia. São as 4 cabeças aí do leopardo, né? Da visão dos 4 animais. Então o Império Grego, para mim, foi o mais importante para a vinda do Messias, além também do Império Romano, né? Que trouxe a cruz. E Jesus tinha que ser pendurado no madeiro para cumprir lá a tipologia da serpente no deserto, como vimos na aula passada. E nesse momento ali dos gregos, teve momentos importantes, decisivos na história de Israel, porque tanto os Ptolomeus que ficavam no Egito queriam ficar com Israel, e os Seleucidas que ficavam no norte de Israel, ali na Síria, queria ficar com Israel também. Foi ali Israel no meio dos dois ali, um lutando contra o outro para tomar posse de Israel. Ptolomeu V foi derrotado pelos Seleucidas no ano 204 a.C., né? Aí o que os Seleucidas fizeram para cair ali do Ptolomeu V? Entrega a sua filha Cleópatra. Foi a primeira Cleópatra, não foi a do Marco Antônio ainda não, né? Cleópatra é um título, assim como Faraó é um título, né? Teve Faraó Neco, então Faraó é um título, Cleópatra também é um título para a rainha do Egito, né? Mas naquela época também, Roma já estava interessado pelo Egito. Então ali todo mundo interessado por um pedaço de terra. Cleópatra VII, que foi a famosa amante de Júlio César e Marco Antônio, que foi anos antes de Jesus nascer. Alguns anos antes. Aí, próximo slide, né? Antíoco IV também foi interessante. Seguinte, o Antíoco IV, o Epifânio, né, foi chamado de o herege, né? Foi o pior imperador para o povo judeu. Ele saqueou o templo de Jerusalém, saqueou a cidade santa, tiranizaram os judeus e as mulheres foram levadas cativos, os filhos também. E no templo ele colocou a estátua do Zeus Olímpio. As escrituras foram perseguidas, queimadas, destruídas de casa em casa. Foi um verdadeiro tipo de anticristo, né? Que até os judeus acreditaram que ele era o iníquo que Daniel tinha profetizado, que viria antes do fim. Com isso, aquele sentimento messiânico cresceu e originou a revolta dos Macabeus, cumprimento Daniel 11:14, né?
E a revolta dos Macabeus foi do ano 163 até o ano 63 a.C. aí. Foi esse momento da revolta dos Macabeus. E os Macabeus era uma família, por isso os Macabeus, de Macbis, né? Era uma família que teve a coragem de lutar contra todo um exército da Síria. Tá aí no próximo slide. Essa revolta se iniciou contra Antíoco IV sob o desejo de extermínio do judaísmo. A família dos Asmônios, ou Macabeus, iniciou a revolta com Matatias, que matou tanto o judeu como o sírio que trouxeram a lei contra o judaísmo. Derrubou o altar e a estátua de Júpiter Olimpo. Destruiu toda a heresia e fugiu para as montanhas com seus filhos. Os outros judeus fiéis se uniram a ele, matando todos os altares pagãos e mataram os judeus apóstatas. Aí depois Matatias morre e o seu filho Judas, que foi muito importante entre os Macabeus, entra no lugar dele. Matatias foi importante porque deu início. E Judas ficou bastante tempo aí lutando aí pela sobrevivência de Israel. Os Ezedianos fundaram o Partido Farisaico, o mesmo do tempo de Jesus, né? Bom, depois de tantas vitórias, Judas pede auxílio a Roma e morre na batalha. Jonas, seu irmão, assume o posto. Jonas mais tarde morre numa emboscada de uma aliança fracassada com a Síria. Aí Simão toma posse. E depois disso, o reino de Judá é restabelecido. O filho de João Hircano era um judeu helenizado e procurava uma harmonia entre a filosofia grega e a religião de Israel. Ele era um rei cruel, matou sua própria mãe de fome na prisão e matou o irmão, devorado por loucos ciúmes. O negócio não era fácil, né? Por morte de Aristóbulo, subiu ao trono de Judá seu irmão Alexandre Janeu, conhecido entre os judeus como Traciano, talvez devido ao seu espírito vagabundo desgovernado. Alexandre Janeu era tão cruel com os próprios judeus que chamaram o rei de Damasco para se libertarem do desumano monstro. Olha só, o próprio judeu pedindo ajuda à Síria, né, rei de Damasco, pedindo socorro ali. Depois se arrependeram e foram buscá-lo nas montanhas, para onde tinha fugido, e restaurá-lo no trono. Em lugar de ser grato pelo ato, mandou crucificar 800 fariseus. Tu vê que a cruz já estava ali, já era um símbolo ali de tortura, já era algo que estava na cultura dos povos ali, né? Mas antes ainda mandou matar suas esposas e filhos. Suas esposas e filhos. Depois de Alexandre de Janeu, sucedeu sua esposa Alexandra. Olha, Alexandra e Atália foram as únicas mulheres, né, que se assentaram no trono de Judá, naquela época de Alexandra. Ela inverteu a política do marido, colocando os fariseus no poder, que aproveitaram o momento para se vingar dos saduceus. Por essa briga aí, né, fariseu e saduceu. E saduceus se uniram a Aristóbulo, filho mais novo de Alexandra, e ao partido militar. Já os fariseus sustentavam a candidatura de Hircano ao trono, filho mais velho. Por morte de Alexandra, Hircano foi proclamado sumo sacerdote, enquanto Aristóbulo II subiu ao trono, acalmando o ego dos dois, trazendo uma momentânea paz ao reino. Um penúltimo slide aí. Enquanto isso, um ambicioso estrangeiro por nome Antípater, pai de Herodes, o louco. Pai de Herodes, o louco, foi o gênio do mal para o reino de Judá. Ele aconselhou Hircano a fugir para o reino de Aratas, prometendo que tomaria Jerusalém e o colocaria no poder. Hircano ambiciosamente fez como um esperto Antípater sugeriu. Antípater cercou Jerusalém e Hircano refugiou-se no templo, aguardando a possibilidade de escapar ou vencer. Com essa ameaça, Aristóbulo II e Hircano pediram ajuda a Roma. Aí lembra que pediu antes? Não quiseram? Agora eles vieram até rápido, né, para ajudar. O general Pompeu, mal intencionado, vai a Jerusalém. Destruiu boa parte do muro e entrou no templo. Santo dos santos, cometendo de novo profanação grave aos olhos dos judeus. De novo aí, a abominação, né, entrou no templo. Pompeu condenou Aristóbulo II a fazer parte de seu grupo de cativos, que seguiu a sua carruagem triunfal quando entrou em Roma, como vencedor, e Hircano foi destituído de todo o poder real.
sendo apenas confirmado no cargo de sumo sacerdote. A Galiléia, a Judéia e a Idumeia foram anexados ao Império Romano, mas governada como provinciais. Antípate torna-se procurador-geral da Judéia. Ele tinha 4 filhos: Fazael, José, Ferobraz, Herodes e uma filha por nome Salomé. Antípate proclamou Fazael para o trono da Judéia e Herodes para o governo da Galiléia. Herodes tinha apenas 15 anos quando começou a reinar. No ano 44 a.C. morreu Antípate e Júlio César. Herodes então foi nomeado rei da Judéia e conseguiu tomar a sede do governo em Jerusalém, dando fim ao curto reinado dos Asmoneanos da linhagem real de Davi, que logo depois virá Jesus para reinar para sempre, conforme foi falado para Daniel. Vamos aí para o último slide. No ano 31 a.C., Herodes, o louco. O pessoal fala Herodes o Grande, né? Eu decidi mudar isso aqui, porque Herodes era louco. Não vou chamar ele de grande não, que grande é só o Senhor Jesus, né? Eu sei que isso é um título histórico, só para entender que tinha um Herodes maior, que o pai era chamado de grande, e depois veio o Herodes filho. Mas vamos fazer assim, vamos chamar ele de louco mesmo. Então, no ano 31 a.C., Herodes o louco rendeu honras a Otávio e recebeu o reino da Palestina. Inicia-se no dia 17 a.C. a reforma do templo, findando no ano 65 depois de Cristo, 5 anos antes da destruição. Terminou a reforma do templo e depois veio a destruição, cumprindo o que Jesus falou, que não ficaria pedra sobre pedra daquele templo que não fosse derribada. E no ano aproximadamente de 5 a.C., aproximadamente por quê? Porque ainda não há um consenso do ano exato que Jesus nasceu. Porque houve um erro de cálculo do Papa Gregório, no ano que ele fez esse calendário no ano 1582. No ano 4 a.C., Herodes sucumbia por terrores mentais e sofrimentos físicos. Pouco antes de morrer, ele foi visitado por 3 magos vindo do Oriente para adorar o menino que havia nascido rei dos judeus. Herodes pede aos magos para irem dizê-lo onde estava o menino, mas avisados por Deus voltaram por outro caminho, o que produziu no louco Herodes uma fúria tão grande que mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, assim como foi lá no Egito, o faraó mandou matar as crianças dos judeus. Assim também Herodes fez a mesma coisa, a tentativa aí de Satanás de exterminar com a semente da mulher que pisaria na sua cabeça, cumprimento de Gênesis 3,15, como nós vimos lá, se não me engano, na aula 3, Então Herodes, vendo que for iludido pelos magos, irou-se grandemente e mandou matar os meninos de 2 anos para baixo que havia em Belém e em todos seus arredores, segundo o tempo que com precisão inquirira dos magos. Mateus 2,16. Herodes morreu e assumiu o trono o rei Herodes, o filho dele, aquele ao qual Jesus foi levado para julgamento a mando de Pôncio Pilatos. Bom, chegamos aqui no final do período interbíblico, e a vinda do Messias, que vamos falar na aula que vem. E não perca a aula que vem, porque a aula que vem está prometendo muita coisa maravilhosa aí, porque falar de Jesus é maravilhoso. Tem tantas e tantas coisas sobre Jesus que vamos falar que, na verdade, uma aula seria pouco. Mas eu vou tentar trazer aqui pontos importantes para nosso entendimento sobre o plano da salvação de Deus. Estamos indo aí, então, próxima aula, aula 10, quase terminando aí nosso curso. Depois da aula 10 vai vir a 11, falando sobre a volta do Messias, e a aula 12, o milênio. Então não se esqueça de dar o seu like, compartilhe, por favor, esse vídeo na sua rede social. Isso vai me ajudar a espalhar a palavra de Deus, a dar conhecimento para que as pessoas possam receber a salvação em Cristo Jesus. Se você fizer isso, você estará se unindo comigo
e ganhando também esse galardão de ganhar almas para o reino de Deus. Então peço a você para se unir a esse ministério, fazendo divulgação dessa palavra. E agradeço a você que ficou até o final. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.